The Last of Us é uma masterclass com relação a entender contexto. Eu vou te explicar isso aqui em um minutinho. Fala galera, vocês estão bom? Eu tô bom. Aqui é o Rafa Vulcani pra gente bater um papo sobre a minha palavra favorita. Olha aí, a gente fala tanto em contexto aqui nos episódios do Meu Café Primeiro que eu pensei aqui com meus botões, por que não? Por que não a gente unir o útil ao agradável, falar sobre contexto, pegando aí essa onda, essa trend que tá rolando por conta da série do The Last of Us. Todo o hype que tem em volta da série. Se você tem acompanhado os últimos episódios do Meu Café Primeiro, você já ouviu eu falando aqui, o Rafa Pilon também já falou nos outros episódios, que a gente é muito fã do jogo. Então a gente já conhece The Last of Us lá desde o primeiro jogo. Que se eu não me engano, vou dar um chutaço aqui, é de 2016. Correção instantânea. O jogo foi lançado oficialmente em 2013. E tem vários motivos porque a gente gosta do jogo. E a série, ela tá conseguindo captar vários desses motivos, mas com uma perspectiva muito diferente, que tem a ver com o contexto. Tem uma diferença entre o jogo e a série. Mas, antes de entrar nos pormenores, eu preciso avisar, eu preciso alertar você, meu querido, minha querida, que haverá spoilers de The Last of Us aqui. Então, para justificar um pouco, para contextualizar, a gente encaixar aqui o porquê de The Last of Us ser uma masterclass em contexto, eu vou ter que entrar em alguns spoilers. Talvez não todos, mas aí fica de aviso que a partir de agora, ó, eu vou botar até aqui a vírgulazinha sonora para marcar. A vírgula passou, tá valendo spoiler, hein? Te avisei. Beleza? Você tá aí ainda. Ó, posso ir? Beleza. Bora. The Last of Us é uma masterclass em contexto, porque, assim, eu vou pegar mais pelo lado do jogo, porque o jogo, ele faz algumas coisas com o jogador, porque ele tem essa ótica do jogador. Então, como é que isso funciona? Quando a gente vê, quando a gente está jogando um jogo, você automaticamente se identifica, você se relaciona com o personagem jogável. Por quê? Qual que é um dos principais qual que é um dos principais features, uma das principais características de qualquer jogo? Você não morrer. Porque se você morrer, dependendo do jogo, uma vez, acabou. Se você morrer várias vezes, acabou. E não é, assim, no meu tempo, aí vai o senhorzinho falando, na minha época, os jogos tinham vidas e continues limitados. Um continue, para você que é mais novo, que nasceu aí provavelmente depois de 2000, um continue, ele era um pacotinho de vidas. Então imagina assim, eu tô jogando um jogo que ele começa com 3 vidas, aí ao longo do jogo eu posso acumular mais vidas, mas se eu fico sem essas 3 vidas, eu acesso um continue. Então o jogo vai começar uma contagem regressiva de 10 até 0, e se eu não quero mais jogar, beleza, acabou ali, próximo dia eu volto. Se eu quiser continuar, eu aperto o Start
e gasto um continue. Continues não eram recuperáveis, vida sim. E aí acabaram todos os continues, acabaram todas as vidas, game over. Você volta lá do comecinho, com raríssimas exceções de jogos que tinham um password que você tinha que anotar para botar no começo do jogo e voltar naquele estágio. Porque não tinha memory card, não tinha memória, não tinha nuvem, fora as nuvens do céu. Então, um dos principais fatores de qualquer jogo é você defender a vida daquele bendito, daquela bendita que você está controlando. Então, o contexto de jogo para o jogador, para quem está criando a história, é diferente do contexto série. Porque eu tenho uma empatia automática com o personagem principal do jogo, já que eu tenho que livrar essa pessoinha da morte, dos inimigos, passar pelos chefes, conquistar pontos, etc. Então eu estou já controlando ali automaticamente para defender aquele personagem. Na série, você está assistindo, você é um observador externo. Você não tem, a gente não tem, a mesma empatia automática. Você começa a se importar com o personagem de uma série ao longo de alguns episódios, ao longo de alguns acontecimentos. Porque esses acontecimentos vão ou se conectar com a sua experiência pessoal, ou você passa a entender as motivações daquele personagem que constroem em você uma empatia. E você passa a querer que aquele personagem sobreviva, mas você, diferente do jogo, não tem a capacidade de controlar isso. Então, em produções audiovisuais, filmes, séries, o trabalho de um bom roteirista, um bom diretor, é criar situações que levem você, primeiro, a se conectar com aquele personagem, porque a partir do momento que eu me conecto, daí para frente, qualquer coisa que aconteça com aquele personagem seja relevante, eu vou passar junto com ele, porque eu me importo com ele. Então eu preciso construir essa relação, enquanto que no jogo ela vem quase que automaticamente. Você entende essa mecânica, como é que funciona? Então o contexto já é diferente aí. E aí, especificamente The Last of Us, no jogo, agora voltando para o jogo, ele provoca muito o jogador com relação a essa ótica do contexto da perspectiva. Muito mais no segundo jogo do que no primeiro. O primeiro é uma aventura num mundo pós-apocalíptico, com muito embasamento na vida real, na questão do fungo, a questão de como funciona. Claro que ainda assim é uma obra de ficção. Eu confesso que me dá um pouco de medo, porque é uma obra de ficção por um motivo muito simples, que é a questão de o fungo não sobreviver no nosso organismo, nós humanos, por conta da nossa temperatura corpórea. Mas, se esse fungo ele evolui, uma mutação genética ali num funguinho desse, e ele passa a aguentar a nossa temperatura corpórea, e aí na série até eles botam isso com dá um pedacinho do texto lá, mas me soa como uma pequena provocação, né? Se o planeta aquece um pouco e o fungo passa por uma mutação e sobrevive a temperaturas mais altas, ele poderia eventualmente sobreviver dentro do nosso organismo. Aí tem outros fatores também, mas a série pega por esse lado. A gente não vai entrar aqui na biologia, na patologia da coisa. Então, nesse mundo pós-apocalíptico do primeiro jogo, os nossos personagens principais, que são dois, né, eu vejo dessa forma, o Joe e a Ellie, eles constroem um relacionamento em cima de um trauma que o Joe já tem, porque ele perde a filha dele no começo do jogo. E aí tem toda uma história extremamente bem escrita, extremamente bem construída. O jogo, pra mim, assim, eu tô totalmente enviesado aqui, tá, galera? Esse é o meu jogo número um, assim, da vida, de jogar, de história, de choque, de estar passando por aquilo com um controle na mão. Assim. Para mim é o jogo número um para mim, de longe, assim, pela qualidade tanto da jogabilidade, dos gráficos, quanto da história e de como a narrativa te pega e constrói tão bem essa motivação, esse relacionamento entre o personagem e o jogador. Então, no primeiro jogo, você tem esse relacionamento sendo construído. Ele, no final do jogo, me dói falar isso, porque eu não queria que fosse assim,
Mas o relacionamento deles avança baseado em uma mentira. O Joe conta uma mentira deslavada para Ellie no final do jogo e o jogo acaba ali, sobe uns créditos e eu fiquei sentado com um cara de tacho olhando para a tela do videogame falando assim: o quê? É isso mesmo? Acabou? Olhando para a cara da minha esposa como se pedisse por ajuda para me ajudar a entender e era isso mesmo, acabou ali. Claro que eu estou simplificando muito aqui a história. A história é muito mais complexa do que isso. A história é muito mais bem elaborada. E se você joga e nunca jogou The Last of Us, eu recomendo demais que vá lá jogar o primeiro. Vale a pena, sim. E você pode jogar o segundo sem ter o primeiro. Com o volume de informação que tem na internet aí, você pode aprender o que aconteceu no primeiro e jogar o segundo. Mas eu não acho que a experiência é tão rica como se você tivesse jogado o primeiro. Tem muito background ali dos vagalumes, da galera com quem o Joe se envolve. Então é legal. É legal jogar o primeiro. Passa por isso. E vai pro segundo. Então, no primeiro jogo é isso. Você constrói esse relacionamento em cima de uma mentira. E até os autores da obra do jogo e da série, os produtores, né? Eles, o Neil Druckmann, para dar aqui os devidos créditos, ele conta que o primeiro jogo, o enredo dele é o amor. Então por isso que o Joe faz tudo o que ele faz, extremamente questionável o que ele faz, mas da ótica do jogador, lembra que eu falei do contexto lá no começo? Faz todo sentido, então você passa o rodo, você fuzila, mata, arregaça todo mundo no seu caminho para proteger a Ellie, para proteger a filha que ele vê ali que ocupou o espaço da filha que ele perdeu, dado o trauma dele no começo do jogo. Então você como jogador, você quer mais sentar o dedo no gatilho, você quer fuzilar todo mundo. E é justamente o que você faz até a mentira derradeira do fim do jogo, dita pelo Joe, e fecham as cortinas, sobem os créditos e vão para o segundo jogo. O enredo do segundo jogo, segundo os criadores da obra, é o ódio, é a vingança. E aí que o contexto pega. Porque no segundo jogo, você começa jogando com uma personagem, a Abby, que você não conhece. Ou você conhece muito pouco. E você, de novo, do contexto do jogador, você está controlando ela, você quer que ela sobreviva. Porque se ela morrer, eu não avanço no jogo, o jogo acaba. E aí você passa por uma situação bem parecida aqui do que na série mostra, ela está na montanha com os amigos, numa casa, meio que observando ali uma galera que você não sabe bem quem é no jogo. E de repente você se depara com o Joe e o Tommy, que é o irmão dele, no jogo. Na série é um pouco diferente. Você se depara com os dois, o Joe salva a sua vida, a gente luta ali com alguns infectados, escapa de parece que é uma fábrica, um galpão, se eu me lembro bem. E como tem uma nevasca acontecendo, a Abby leva o Joe e o Tommy para casa, na montanha onde ela estava com os amigos dela, com a galera dela. E você não sabe que ela tá meio que atraindo o Joe pra lá. Na série é diferente de novo, eles tiveram que adaptar esse contexto. E quando chega lá, acontece o que acontece. Há uma revelação. E, sim, sendo bem direto, a Abby mata o Joe depois de ter torturado o coitado com um taco de golfe durante sei lá quanto tempo. Ela dá um tiro de 12 no joelho dele para começar, então a carreira futebolística dele acabou ali. Faz um torniquete para ele não morrer sem sangue e poder sobreviver à tortura. Então esse é o nível do quanto cruel é essa cena. Então você imagina o contexto agora. Pega essa perspectiva. Você jogou um jogo inteiro com um personagem que passou um trauma do caralho, que ainda é um termo leve para explicar o que ele passou. Você encontra o amor de novo numa filha que você achou, protegeu, levou durante o caminho todo. Você mata uma galera para proteger essa menina. Conta uma mentira gigantesca para ela no fim do jogo para proteger o relacionamento. E simplesmente no começo do segundo jogo,
esse personagem é trucidado por uma personagem que você estava jogando. Pausa dramática aqui agora. Corta a cena, o Joe está morto, a Ellie chega, né? Esqueci desse detalhe, a Ellie chega nos momentos finais da vida dele. Os parças da Abby seguram a Ellie. E eles não têm mais tempo, porque acho que, na verdade, a Ellie e a Dina chegam depois. O Tommy tá ali desmaiado já. E a Ellie vê o momento final do Joe quando a Abby esmaga a cabeça dele com um taco de golfe. E aí a Ellie desmaia, acho que, se eu não me lembro bem também, um dos capangas aí que estão com a Abby. A minha raiva tá aumentando contando a história. Eu comecei com amigos da Abby, passei por parça, já tô em capanga. Daqui a pouco eu vou falar os filhos da puta que estavam com a Abby. Então, você vê que a raiva tá crescendo dentro de mim aqui, conforme eu lembro da história. Alguém chuta a cabeça da Ellie e ela desmaia e corta pra cena depois, ela vendo já o Joe morto no chão. Tem todo esse momento agora da morte do Joe, do enterro, o sofrimento da perda da Ellie, que ela também não estava no momento legal com eles, estavam brigados, porque ela aprendeu a verdade, a gente descobre isso muito depois no jogo, que o Joe contou a verdade para ela, então ela não estava falando com o Joe, por conta da mentira do primeiro jogo. Então, não era um bom momento, assim, em cima de tudo, ainda não era um bom momento para o relacionamento ter acabado. E deixou a Ellie numa situação muito difícil. Mais pra frente no jogo a gente aprende que o que a Abby fez foi por vingança. O pai dela era o médico que estava naquele hospital na fase final do jogo, quando o Joe entra e arregaça todo mundo. Lembra que eu usei esse termo? Arregaça, fuzila todo mundo? Porque é justamente o que ele faz. E ele nessa loucura, nesse modo berserk que ele entra, ele mata também o médico, que era o pai da Abby, que era o único profissional, médico, cientista que existia ainda, capaz de encontrar uma cura para a situação, para a infecção do fungo no mundo. Então tem todo esse peso, o tamanho desse impacto ainda nas costas da Abby. E aí a Abby, quando você olha da perspectiva dela, ela está se vingando de alguém que entrou e matou a pessoa que era importante para ela, talvez causando um trauma tão grande ou igual, idêntico ao que o Joe passou no começo do primeiro jogo. Só que você vê como que o jogo põe você num contexto onde agora você é a pessoa que causa o trauma por conta de ter sofrido o trauma no passado. O jogo muda, você assume com a Ellie, você agora joga com ela por um tempo, e depois o jogo, depois de alguns momentos que você passa, você avança um pouco na fase, a Ellie vai nas fases, a Ellie vai numa caçada agora atrás de todos os amigos da Abby, uma caçada de vingança. Ela quer matar todos e matar a Abby, que matou o Joe. Então o ciclo de vingança vira pro outro lado. E em vários momentos do jogo, até o final, você controla a Ellie caçando a Abby, você controla a Abby fugindo, lutando, batendo na Ellie e vice-versa. Então você como jogador, esse jogo, ele destrói a sua perspectiva, o seu contexto. Porque eu me lembro até na primeira vez que apareceu, a primeira vez que eu tive que controlar a Abby depois de ter matado o Joe, eu não queria jogar. Falei, quero que se foda agora, eu não quero controlar essa pessoa. E gera um sentimento muito controverso de você controlar aquela pessoa e continuar avançando. Porque eu passei um jogo inteiro protegendo aquele cara até um final feliz, por algumas aspas aqui, e agora eu tenho que controlar essa pessoa que matou aquele cara que eu protegi. Que porra é essa? Então o jogo ele brinca muito, mas muito bem assim. E aqui que entra a Masterclass de The Last of Us. Com a questão do contexto, porque ele te coloca em perspectivas diferentes para te mostrar que dependendo do ponto de vista onde você está, o vilão e o mocinho mudam. Pausa aqui para um rápido comentário. Existe limite do que é bom ou mal? É sempre uma questão de perspectiva.
E é muito difícil essa definição, porque existem coisas inumanas que acontecem que a gente entende como basicamente má. São coisas que são inaceitáveis. Então, aonde que está essa linha? Para mim, eu vou colocar a minha opinião pessoal aqui. A minha opinião pessoal é de que, independente da coisa ser boa ou mal, por perspectivas diferentes, essa coisa que está para acontecer ou alguém fazer, ela não pode invadir o espaço pessoal, a integridade de outra pessoa. Entende o que eu quero dizer? Se eu vou fazer uma atrocidade comigo mesmo, ok. Pode ser que tem gente aí que entenda que eu estava fazendo por um motivo A ou um motivo B. Tem gente que vai entender que foi bom ou ruim, dependendo da situação. Se eu vou fazer uma atrocidade com outras pessoas inocentes que não tem nada a ver com a situação, eu já começo a cruzar essa linha e ser alguma coisa totalmente má. Então, assim, é muito difícil, mas eu quero, eu vou ser aqui de novo enviesado e vou manter esse contexto na nossa área profissional, na nossa área da gestão de projetos, que foi o que está motivando a gente a ter essa conversa. Então, voltando para o jogo como a nossa masterclass aqui em contexto, o jogo brinca muito com isso. E aí, ao longo do jogo, do segundo principalmente, a gente aprende que a questão do contexto é o que vai dizer para você, de novo, dentro daquele contexto, daquele universo, o bom ou o mal depende da onde que você tá, da onde qual que é a sua perspectiva. Então, o Joe é um baita de um vilão para Abby, porque ele matou a pessoa mais importante do mundo para ele, para ela. E a Abby é um baita de um vilão para Ellie, porque ela matou a pessoa mais importante do mundo para Ellie. Então, depende da sua ótica, essas pessoas podem ser mocinho ou vilão. E aí, ao longo do caminho todo, até você chegar na Abby de fato no jogo, a Ellie vai cometer mais um caminhão de atrocidades que eu não vou nem mencionar aqui. Vou deixar para vocês experimentarem no próprio jogo. No nosso mundo querido, muito mais simples e fácil do que o mundo de The Last of Us, no nosso mundo da gestão de projetos, aonde que isso se aplica? Essa mudança de contexto, existem situações onde não o bom e o mal, mas o certo e errado dependem da perspectiva? Com certeza existem, e eu vou te dar alguns exemplos aqui. No nosso mundo de gestão de projetos, decisões, principalmente no mundo profissional, dependem muito da sua ótica, dependendo do que faz mais sentido para aquele contexto. Claro que parece que a gente trabalha com algumas pessoas que têm um fungo do tamanho de uma árvore saindo da cabeça. Claro que tem. E sempre vai ter. Mas essa pessoa que tem um repolho que você trabalha saindo da cabeça, a gente ignora. E vamos lá para situações onde o contexto e quais ferramentas eu posso usar para entender tomada de decisão e contexto da melhor forma possível. Existe uma ferramenta muito mencionada em cursos de liderança chamada os chapéus da comunicação, ou os chapéus da perspectiva. Estou aqui tendo um branco agora com relação ao nome. Mas o criador dessa teoria é o Edward de Bono. E você pode colocar no Google aí e procurar esse cidadão. O Edward de Bono, ele lançou uma teoria onde existem 6 chapéus que devem participar de toda discussão para que ela seja uma discussão produtiva, eficiente. E aí essa é lógico, é uma metáfora, né? Você não tem que necessariamente ter chapéus na sua sala de reunião, apesar que seria sensacional se você tivesse. Mas imagina que tem um chapéu vermelho, um branco, um verde, um azul, um amarelo e um preto. E o chapéu preto, por exemplo, é o chapéu do pessimismo. Uma pessoa mais focada em dados, em fatos, pouco emotiva. Diferente da pessoa do chapéu vermelho, que é a pessoa emotiva, que leva muito ali no coração, no marketing daquela ideia, na vontade de fazer alguma coisa. A pessoa do chapéu amarelo, usando o chapéu amarelo,
É a pessoa otimista, que quer que aquilo vá para frente, porque ela acha que é hora de abraçar o risco. Diferente da pessoa do chapéu branco, por exemplo, que é uma pessoa menos otimista, é uma pessoa mais neutra, uma pessoa mais tentando achar o equilíbrio. Ou a pessoa do chapéu azul, que é a pessoa consolidadora, que está pegando ali o ponto de vista do otimista, do pessimista, do neutro, do baseado em fatos e construindo um contexto, construindo uma solução. Então é a pessoa aglutinadora. Então, a ideia dos chapéus, para que serve? Para você, numa reunião, numa discussão de projeto, numa discussão estratégica, com relação ao para onde o nosso negócio tem que crescer agora. Você pode analisar quem está nessa reunião e tomar o papel mais eficiente para aquele contexto. Você quer ser a L ou quer ser a Hebe? Você quer usar o chapéu preto ou o chapéu vermelho ou o azul? Bom, eu estou entrando numa reunião aqui que tem um corpo técnico muito bom. A galera conhece muito bem do produto, conhece muito bem de achar soluções, eles já são criativos. Então eu vou tirar o chapéu amarelo, o chapéu branco, o chapéu verde da sala. Eu vou usar um chapéu azul, que é o de consolidação. Eu vou deixar essa galera debater, fazer o brainstorming. Eu vou pegar os pontos bons de cada um, tentar consolidar e dar uma conclusão no final. Ou eu tô entrando numa reunião com uma galera que é muito pessimista. Essa galera gosta muito de se agarrar nos dados, essa galera gosta muito de trabalhar em cima de riscos baixos, eles não vão muito com apetite para mudança. Então eu vou colocar um chapéu amarelo, que é um otimista. Não lembro agora se é o amarelo ou o verde, posso estar um pouco enganado aqui, galera, mas tudo bem. Vocês entenderam a ideia. Vou pôr o chapéu otimista, que é para dar uma balanceada. A galera vem com as ideias de risco baixo, eu tento pôr ideias de risco mais alto um pouco, moderado. Posso trocar entre um chapéu também mais analítico para olhar para dados e tentar embasar o otimismo em dados para confortar essa galera e conseguir achar um resultado em comum. Então você vê como que eu brinco com o contexto, assim como a gente brinca, ou The Last of Us brinca com a gente no contexto do jogo, trocando de perspectiva, para fazer a gente se sentir de forma diferente. A gente se sente com raiva, com tristeza, com alegria no jogo, dependendo de quem controla, dependendo do contexto da cena onde eu estou controlando aquele personagem. Ou eu posso me sentir até conflitante com relação ao que fazer. Eu não quero estar ali. E você pode adotar uma perspectiva similar no seu projeto, na sua equipe, nas suas reuniões. Então, trocando a cor do chapéu aí, de acordo com o que mais necessita. Pô, mas então você está me dizendo para eu mentir, eu não sei eu mesmo nas reuniões? Não. Eu não estou falando para você não ser íntegro e verdadeiro com o seu caráter, com suas opiniões. Eu estou dizendo para você achar quais são os pontos fracos daquela galera, daquela reunião, ou os pontos talvez omissos, e você complementar para ser mais eficiente. Ou procurar pessoas que possam fazer isso. Se você acha que tem um time muito otimista naquela reunião, procura alguém mais pessimista, mais analítico, mais frio e coloca ali para dar uma balanceada, se não for você. Mas você tem que analisar esse contexto geral para poder balancear como que a tomada de decisão é feita e fornecer para aquele projeto, para aquele business, uma decisão mais acertada. Então, assim como no jogo, o jogo usa o contexto e as perspectivas diferentes para nos causar sentimentos diferentes e a gente poder ter uma experiência muito diferenciada com o jogo, a gente pode também alternar essas perspectivas, esses sentimentos, de acordo com o contexto do meu negócio, da minha equipe, da minha reunião, para poder gerar um resultado mais interessante, mais produtivo. Pô, mas eu não sou um cara bom de gerar conflito. A minha equipe é todo mundo muito amigo, trabalha junto há muito tempo e não tem ninguém muito conflitante. Eu não quero ser essa pessoa, eu não sou um bom gerador de conflito. Eu ouvi esses dias o termo que conflito é diferente de confronto. O conflito pode ser um desafio de ideias. Alguém dá uma ideia e você
sugere algo diferente e vai gerar um conflito para tentar construir algo em cima daquilo. Confronto é quando eu já entro numa discussão para combater aquela ideia, não para tentar achar um ponto em comum, nem para ser convencido e nem para convencer aquela pessoa. Eu estou só combatendo aquele ponto de vista. Então, conflitos são saudáveis, confrontos nem sempre. Conflitos também nem sempre, né? Não vamos ser besta aqui. Conflitos tem hora que também enchem o saco. Mas vou dar uma dica simples aqui que intuitivamente minimiza o impacto do conflito se você não gosta de conflito. E ela é tão simples e besta, mas tem um efeito tão incrível que gera até um pouco de confusão. Que é o seguinte: quando a gente normalmente vai conflitar uma ideia, o que acontece? Você começa falando, eu também concordo que a gente deveria aumentar as vendas em 15%. Mas nós temos uma dificuldade com o nosso portfólio de produto e o nosso competidor é muito forte. Existe uma técnica em neurolinguística de que esse mas, quando a pessoa que deu a ideia está ouvindo isso de outra pessoa, naquele momento ela tem um leve bloqueio, se ela é uma pessoa que tem dificuldade de aceitar ideias divergentes. O mas ele vem como um não a sua ideia, mas por esse argumento que eu dei, eu enterrei o seu argumento. E não é assim. Se você trocar o mas pelo e, o e é e agora eu vou testar os limites da minha gramática aqui, o e é um advérbio de adição. E aí, se eu usei o termo errado, vocês me corrigem aqui, pelo amor de Deus, ou no próximo episódio eu corrijo essa mega canelada. Mas ele é uma ferramenta linguística, gramatical de adição. Eu e você, carros e motos, no céu tem aviões e nuvens, é um sinalzinho de mais ali gramatical. Então eu posso mudar aquela frase que normalmente gera um conflito com o mas e colocar o e, e eu vou gerar um conflito com uma outra pegada. Escuta só. Eu também concordo que nós temos que aumentar as vendas em 15%. E os nossos competidores, o nosso portfólio de produto, ele precisa de ajuda, porque os competidores são muito fortes. Você vê como o uso do e, ele dá uma ideia de que eu estou agregando e que precisamos trabalhar em ideias aqui para poder conseguir o que você acabou de dizer, ao invés de dizer com o mas que parece que não dá para fazer. Eu concordo que precisamos aumentar as vendas em 15%, mas o nosso portfólio de produtos precisa de uma ajuda, e nossos competidores são muito fortes. Ou porque nossos competidores são muito fortes. E de novo, eu concordo que precisamos aumentar as vendas em 15% e o nosso portfólio de produtos precisa de ajuda, porque nossos competidores são muito fortes. Não dá um outro sentimento? Estou dizendo a mesma coisa, mas agora estou agregando ao invés de tirar, de subtrair. Se você não gosta de conflito, ou você quer pegar aquela pessoa que normalmente se agarra num conflito, ou aquela pessoa que fica meio acuada se a ideia dela é rebatida, troca o mas pelo e me conta como é que isso funcionou. Legal? Então aqui, um prazer inenarrável fazer esse episódio de duas das minhas coisas favoritas, The Last of Us e Contexto. Me perdoem aí pelos spoilers, mas eu avisei e espero que você use essas ferramentas no seu dia a dia e que seja útil. E veja como eu usarei agora a gramática ao seu favor. Mas agora, como chegamos ao final do episódio, eu vou deixar aquela bitoca mega simpática e nada controversa na pontinha do seu nariz. I walk through the valley of the shadow of death, and I fear no evil because I'm